Eu estou dando uma olhada aqui nas outras partidas dos times de maior investimento para dar para tentar mostrar um prisma. Ninguém é mais crítico do que eu ao Vasco, ninguém é mais crítico do que eu a um trabalho, mas eu acho que hoje não é o dia para a gente sair aqui encontrando bruxas, caçando bruxas para todos os defeitos, todos os problemas. Os times grandes do Rio de Janeiro jogaram e estão jogando com suas equipes mescladas. O Flamengo nem tanto, o Flamengo joga com um time todo sub-20 e está aí apanhando. Se botar os seus reservas, provavelmente os jogos vão ser mais duros. O Fluminense, por exemplo, perdeu ontem para o Boa Vista e jogou o Igor Rabelo, foi zagueiro do Botafogo, do Atlético Mineiro. Seus dois reforços, o zagueiro James e o lateral esquerdo Guilherme Arana. O volante, eu acho que é o Wellington Davi, enfim, é o que estava para ir para o Botafogo aí pela troca pelo Savarino. O Otávio foi volante do Atlético. O Lescano, meia, aquele que era para vir para o Vasco e não veio. O John Kennedy na frente. Você vai para o Botafogo tem um time, assim, mais mesclado, sim, mas tem alguns jogadores mais, digamos, reservas mesmo, aqueles jogadores mais de base, enfim, é um time mais raiz, até muito mais do que o próprio Fluminense. Mas está todo mundo jogando com seus times alternativos e o Vasco não foi diferente hoje. Então eu acho que é muita ousadia da nossa parte achar que o nosso time reserva vai ganhar do Nova Iguaçu, vai atropelar o Nova Iguaçu. Quando você escala um time alternativo contra uma equipe menor, mas que treina desde novembro, um time que tem um trabalho por trás, como o Nova Iguaçu, um time que a gente vê que é muito bem treinado pelo Carlos Vitor, assim, é claro que é frustrante o 0-0, mas no final das contas eu acho o 0-0 até um razoável resultado. Pior do que perder para o Volta Redonda, perder para o Boa Vista. O Vasco está invicto no campeonato. Mas é claro que o torcedor não quer saber disso. A gente, quando vê o jogo, a gente quer ganhar o jogo. O Vasco até teve oportunidade de vencer o jogo, também teve oportunidade de perder o jogo, e escalou um time que eu tinha certeza disso, e falei isso no intervalo do jogo, de que não seria uma atuação brilhante de muitos desses jogadores. Porque a gente forma na nossa cabeça uma ideia de um jogador que um dia a gente viu. Vamos lá, vou dar um exemplo do JP. Esse menino JP que entrou bem no jogo hoje. O JP virou a solução do problema do Vasco para muitos torcedores. E seria uma maldade se ele não entrasse bem hoje e não jogasse. Eu vi muita gente dizendo, pô, o Diniz não bota o Estrela. Deve ter algum motivo. O Estrela não se apruma fisicamente. Aí entra esse menino João Vitor Fonseca, que é atacante, tá? Que estava improvisado na lateral direita, entra na lateral esquerda. Até pensei que o Diniz fosse inverter, não manteve o moleque na esquerda. E o moleque entrou bem no jogo. E o futebol, ele é fantástico por conta disso. O moleque foi ousado, foi para dentro, personalidade. O que se pode cobrar desses jogadores hoje é isso. É disposição e personalidade para jogar. Porque não adianta você pedir entrosamento, você pedir algum tipo de posicionamento extra, tático. Vou dar o exemplo do Alan Saldível, zagueiro, que fez uma atuação razoável. Errou em algumas saídas de bola, mas foi o primeiro jogo dele, estando no Rio de Janeiro há 3 dias, 4 dias. Jogou com o Lucas Freitas no primeiro tempo e o Hugo Moura, que provavelmente ele nunca ouviu falar de nenhum dos dois. Isso faz diferença na questão do entrosamento. É um posicionamento, é uma passagem à frente da linha da bola para você dar um passe, é você entender onde o goleiro costuma sair, é mais pelo lado direito, o goleiro gosta da bola mais por dentro. Isso é tempo, cara. Isso é treinamento. Então não adianta a gente cobrar de uma maneira absurda de que o time não jogou nada. Sim, não fez uma boa partida. Foi um jogo, foi uma pelada hoje em São Januário. Mas eu não vou sair aqui tacando pedra, dizendo que é uma tragédia, é horroroso. O Vasco precisa de reforços, independente se tivesse goleado o Nova Iguaçu hoje. Há uma necessidade de reforços para uma temporada importante.
Eu acho que o que a gente precisa analisar são alguns pontos que me preocupam como conceitos que se repetem. Vamos lá, o Lucas Freitas se machuca, tá lá o Hugo Moura de quarto zagueiro. Quer dizer, o Hugo Moura continua sendo uma opção para a zaga. O Hugo Moura comprometeu? Não, não comprometeu. Mas não pode ser uma opção para a zaga. Não dá mais para ter o Hugo Moura de zagueiro. Você perde o Vitor Luiz, você tem que improvisar ali. E o Vitor Luiz é reserva do titular Piton. E o Vitor Luiz fez uma partida ruim, porque o Vitor Luiz é um jogador muito defensivo e é um jogador que, exatamente por ter pouco jogo, jogou 16 partidas ano passado, é o ritmo. O Garré, que se esperava tanto, eu quero ver o Garré, a galera fica, eu quero ver o Garré, eu quero ver o Max Domingues. Os caras vão fazer ou o que o Garré fez no primeiro tempo, que é pisar em cima da bola, dar de letra, vai tentar aparecer, e foi sacado no intervalo. Por quê? Estava parecendo que estava em outro mundo. Ou vai fazer o que o Max Domingues fez, carimbar a bola. O Max Domingues parece aquele cara da repartição pública que a bola, o papel vem nele, ele carimba e passa. Carimba e passa. Não soma absolutamente nada para o jogo. Jogador completamente improdutivo. Esse até vinha jogando nos Estados Unidos. E dá para você fazer um julgamento. Max Domingues, para mim, é um jogador completamente sem condição de jogar no Vasco. Sem condição. Eu diria até que numa escala com o Garré não joga há 600 anos. Mas o Garré, pela postura dele, pelo Max Domingues, pelo que ele jogou hoje, ou deixou de jogar, ou não jogou, são dois jogadores que o Vasco tem que fazer negócio, como está fazendo com o Juan Esforza. Mas tem que testar no Campeonato Carioca, tem que botar, porque não tem tempo, o calendário é muito louco, cara. É muito doido. Então foi uma atuação ruim, foi uma pelada, jogo ruim, jogo tecnicamente muito frágil, e que, sinceramente, é difícil chegar aqui e exigir, não, porque o GB, a bola não chega no GB, cara. O GB não consegue tocar na bola. Tudo bem, o GB pode participar, mas é a característica dele, o GB é um pouco verrete, tem mais técnica, tem mais qualidade, mas se a bola não chega dentro da área, ele não participa. Acho até que ele podia ter vindo mais atrás, ter dialogado, mas acho que o Diniz, por exemplo, a não ser que tenha sido um pedido dele, não deveria ter tirado o David, poderia ter tirado o GB e botava o David, porque o David pelo menos é mais inquieto, é um jogador que participa mais do jogo do que o GB. Eu gosto do GB, mas acho que pro tipo de jogo de hoje, talvez alguém que participasse mais, tentando, sabe? Foi o que fez esse menino João Vitor, foi o que fez o Rojas, que no final deu uma enfeitada, mas você vê que o Rojas é um cara que tenta vislumbrar, é o que faz o diabo do Andrés Gomes, que hoje até errou mais do que o comum, mas é um jogador que busca o jogo, que tem que buscar o jogo. É o que pode se pedir a um jogador numa partida como a de hoje. Então, eu acho que no final das contas, foi legal botar esse time alternativo, porque a gente vê aí, discutindo algumas situações que precisam treinar mais, não fazer as mesmas coisas do ano passado, como eu disse, o Hugo Moura de quarto zagueiro. Tem um menino ali, o Wallace Falcão, não é isso? Bota na quarta zaga, cara, vê qual é. Você vai jogar contra o Nova Iguaçu. Agora, eu entendo um pouco o Fernando Diniz, porque aí é uma coisa que a gente cobra, porque o torcedor reclama da atuação ruim, sabe por quê? Porque o Vasco não ganhou o jogo. Porque o Vasco tem que ganhar o Campeonato Carioca. É importante para o Vasco ganhar o Campeonato Carioca. A minha única preocupação é essa. O Vasco vai classificar, vai entrar entre os 4, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, tirando esse aspecto, ganhar o Campeonato Carioca, e por isso eu entendo o Diniz quando ele bota o Hugo Moura na zaga, porque ele quer fazer a zona de conforto. Ele bota o João Vitor na lateral esquerda, porque ele não tem outro. Então eu acho que independente da atuação do time, ponto 1, o Vasco precisa reforçar. Vai reforçar, está se reforçando. Está buscando jogadores. Claro que dentro de uma equação financeira, dentro de uma responsabilidade financeira, buscando aí em curto prazo a questão da SAF para ter dinheiro para investir, mas está buscando dar um justo corpo a esse time. Tem muitas deficiências? Claro que tem. Acho que o Vasco precisa de um lateral esquerdo, precisa ter um lateral esquerdo ali para brigar, inclusive, com o Piton, que não está bem. As laterais esquerdas do Vasco nos 2 primeiros jogos, para mim, foram os pontos negativos. O Piton no primeiro jogo muito mal e o Vitor Luiz hoje também muito mal no jogo. O Vasco precisa contratar um outro zagueiro para ter aí uma opção de um quinto zagueiro, mas precisa contratar um zagueiro.
Acho que Hugo Moura e Tietê no meio de campo são reservas assim, protocolares. Acho que o Vasco precisa contratar mais um volante. Quero ver mais esse menino Rojas jogando. Gostei. Bom toque, refino, bom na bola parada. Bateu uns 2 escanteios, não aqueles escanteios a esmo. Ele mira o jogador, bom, sabe bater na bola, não é tolo, precisa ganhar a parte física. Joga uma pá de tempo, cara. Tava de férias na Colômbia, mas a gente vê que tem talento, tem qualidade. A gente tem um GB, que é um jogador específico, mas que não vai ser o titular, porque vai jogar o Brenner. O Vasco precisa contratar um outro atacante. O negócio do David, eu não sei se vai mais à frente, mas mesmo com a permanência do David, acho pouco. Você só ter o Brenner e ter o GB na frente. Precisa ter mais. O Ryan ficando, claro, encorpa ainda mais. Acho que precisa se conversar com o Matheus França, porque o Matheus França, ele não o acho tecnicamente ruim. Acho que ele é um jogador que tem qualidade, a bola bate no pé dele, ele não é um caneleiro, mas ele tá muito sem elan, não sei se é parte física, mas, tá na hora, filho, de pegar a parte física. Tá parecendo um jogador que veio dos Emirados Árabes, que demora para entrar fisicamente. Você veio da Inglaterra e precisa ter interesse no jogo. A bola na trave do Xandinho no primeiro tempo é porque ele larga a marcação. Ele não acompanha, não adianta. O bote na zaga adversária, olha só como é que o Nova Iguaçu marca. O Nova Iguaçu, tá? Eu falo isso sempre, que é uma coisa que me incomoda muito. Os adversários marcam a saída de bola do Vasco com uma vontade absurda. Os caras dão bote, os caras marcam, os caras fazem falta nos zagueiros do Vasco. Os atacantes do Vasco marcam no olho, no trote. O Matheus França fica pro GB, vai você, não, vai você. Não, vai você, eu vou depois. Sabe, vamos revezar aqui. Sabe, é intensidade, cara, é força. É o que o David fez um pouquinho mais do que todos eles. Então, esses jogos são importantes exatamente para isso. Para você saber com quem você pode contar. Mas acho também muito precoce que hoje se chegue e diga, tchau. Tirando o Max e o Garré, que eu acho que são jogadores que a gente já viu lá atrás há muito tempo, eu não incluiria o Matheus França, porque eu acho que o Matheus França é um bom jogador, tá mal. Isso não tenha dúvida, ninguém é louco aqui dizer, fez uma partida ruim, desinteressada, mas acho que é um jovem, que eu acho que pode ser mais trabalhado, mas tem que ser cobrado. Não adianta ficar gritando com ele o tempo todo para ele acordar. E mais uma vez eu digo, é um jogador numa situação diferente, porque ele, diferente dos outros, ele tem que jogar, porque senão ele vai voltar pro Crystal Palace e vai ficar lá, porque o Vasco não tem nem opção de compra por ele. Nada, isso é uma vitrine, e a vitrine está quebrando, porque ele não joga. E o tempo está passando, a gente vai entrar em fevereiro, julho, ele está de volta. Então ele precisa mostrar. Então também, sabe, tá beliscando lá o popozão dele. Tá lá, né, do tipo, filho, e aí, como é que é? Então também tem um pouco da responsabilidade. O problema também é dele. O problema também é dele, é muito mais dele até. Porque se não for, não vai jogar, o Vasco não usa e vida que segue. Mas não dá pra gente matar todo mundo e açoitar todo mundo, porque é isso. Todos os times, tirando o Flamengo, a gente tem que citar isso claramente, que tem um elenco robusto. Ninguém tem esse elenco maravilhoso. Ninguém vai pegar os seus reservas e vai golear no Campeonato Carioca. Porque os times pequenos se preparam fisicamente, tem muitas limitações técnicas, mas hoje, por exemplo, o Vasco pegou um dos melhores times, que é o Nova Iguaçu. Que é um time que ano passado, por exemplo, jogou duro contra o Vasco. É um time que ano retrasado, com poucos jogadores que ficaram, o zagueiro Sidney e o Xandinho, mas com o mesmo técnico e a mesma filosofia, atropelou o time do Ramon Dias nas semifinais do Campeonato Carioca. Então a gente não pegou um time fraco entre os pequenos, né? A gente pegou um time que vai dar trabalho, pode até brigar por uma das 4 vagas no grupo. Então, sinceramente, acho que no final, no frigir dos ovos, o 0-0 foi até, legal. Porque hoje estava muito mais para perder do que para ganhar o jogo. Mas a gente precisa ampliar um pouco mais essa discussão. A gente tem um jogo quarta-feira, que é um jogo importante contra o Flamengo, independente da questão Campeonato Carioca, tem a questão, sim, do anímico, da rivalidade. Os caras vão jogar com o Sub-20. A obrigação é do Vasco, e isso é muito perigoso. Ter uma responsabilidade em cima de um time de garotos. Tem que ganhar e tem que ganhar bem. Para não ter desculpa, sabe? Eu acho, sinceramente, que o Flamengo não vai... Essa resenha de time sub-20 não vai rolar. O Flamengo não vai jogar com o time todo sub-20, não.
Não vai dar esse risco, não vai dar essa moral para o Vasco. Mas o Vasco tem obrigação de jogar e jogar bem, ganhar o jogo. Tem que buscar uma vitória para ficar bem no campeonato, que aí vai fazer 2 vitórias e um empate, vai ter 7 pontos, vai ficar numa situação confortável para a classificação. Mas, mais do que nunca, voltar a observar quem minimamente foi bem. Leva o Rojas para o jogo, leva o Saldívia para o jogo, que fez uma atuação, como eu disse, nota 7. Eu acho que esse menino João Vitor deixa ali no bolo. Surpreendeu, tem personalidade. Ah, vai resolver o problema do Vasco? Não, mas está ali. Sabe, eu acho que tem algumas coisinhas positivas que a gente pode tirar desse resultado de hoje. Claro que é frustrante, eu entendo, o torcedor deve estar dizendo, tu é maluco, que não sei o quê, não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que a gente tem que ser crítico na hora que precisa ser crítico. Acho que hoje foi uma atuação ruim, com alguns poucos destaques, pouquíssimos, mas não dá para a gente também colocar aqui como terra arrasada, liquidar todo mundo e pelotão de fuzilamento. Não, não é isso. Alguns sim, alguns a gente pode já pensar, empresta mesmo que não vai dar, porque a primeira impressão, e como disse o Casimiro, são os ruins antigos, que a gente já conhece. Está a fim de curtir uns novos ruins, né? Uns ruins novos para a gente poder ver. Então, é ruim, porque é um 0-0, é um jogo pífio, pelada, mas deu para tirar alguma coisa de observação. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.